Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a nossa reunião de estudo de todos os sábados, às 16 horas. Nós estudamos no sábado essa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, e do Antônio César Perry de Carvalho, da Casa Editora O Clarim. Já estamos chegando ao final, né? Depois dessa, só tem mais uma epístola, que é a Epístola aos Hebreus. Aí a gente vai começar a estudar aquele livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais, que será a continuação dos nossos estudos. Mas ainda estamos aqui terminando de estudar as epístolas de Paulo. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que todos temos de aqui nos reunirmos, mais uma vez, sob a sua proteção, sob a proteção do Mestre Jesus e dos amigos espirituais, para estudarmos essa doutrina abençoada. Que a tua paz, Senhor, habite os nossos corações, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias e fortalecendo, Senhor, potencializando os nossos planos, os nossos desejos, né? O nosso trabalho. Porque sempre trabalhamos, estamos trabalhando em prol de Jesus, em prol dessa seara do Pai, que é tão grande, mas que ainda tem poucos trabalhadores. E que pedimos ao Senhor que, por acréscimo de misericórdia, nos permita realizar esse trabalho. Sabemos que ainda somos muito pequenos, com pouco conhecimento, mas o que temos a oferecer, nós oferecemos com muito amor. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto, do abraço fraterno e querido desses nossos irmãos espirituais que se reúnem conosco todos os sábados, neste horário, para estudar as obras, os ensinos de Paulo de Tarso, queremos te pedir, Pai, que nos permita iniciarmos a nossa reunião do dia de hoje, na graça de Deus. E, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Nós estamos aqui, hoje, vamos começar na Epístola aos Filipenses, que é o que nós estamos estudando, que tem um título, Rumo ao Alvo. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. No meu livro é página 158, tá? Nesse livro, página 158. Lá no alto da página 158. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. E está escrito assim no Evangelho: nada façais por contenda ou por vanglória. Quer dizer, nada façais por guerra para poder competir com o outro, mas por humildade. Porque às vezes tem pessoas que fazem as coisas, às vezes nós fazemos, né? Vamos sempre nos colocar as coisas para poder aparecer, né? Por vaidade, que a gente não faça nada para competir, para agredir ao outro, para mostrar para o outro que nós somos melhores, tá? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quer dizer, cada um se mostre humilde, se mostre menor, né? É igual aquela lembrança do pessoal que chega numa reunião e senta logo das primeiras fileiras. E eles dizem que não faça isso, para que não seja convidado a ter que ir lá para o final. Não, sempre se coloque como um servo, como Jesus falou. Eu vim para servir, não para ser servido. E depois ele vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu estava aqui fazendo o planejamento nosso. Em dezembro, nós vamos ter um seminário aqui na nossa casa. É o seminário que encerra as nossas atividades de 2022. E esse seminário vai ser baseado numa frase, num provérbio, né, vamos dizer assim, do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17. E o profeta Malaquias diz o seguinte: vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, tá?
Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos. Que muitas vezes nós somos pesados a Deus, nós até, vamos dizer assim, se seria possível isso, a gente sabe que não, mas vamos dizer como se fosse, né? Como se nós, ele está querendo dizer que às vezes a gente aborrece a Deus com os nossos discursos, com as nossas palavras, com as nossas reclamações. Com certeza aos amigos espirituais também, porque às vezes a gente fica ali, ó, reclamando. Então o profeta Malaquias diz isso: vós sois pesados a Deus com vossos discursos. Que às vezes a gente, fica ali, né? Então quando ele diz aqui, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. E aí eu me lembrei do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 17, quando ele diz: vós sois pesados a Deus com seus discursos. Deus é tão generoso conosco, mas a gente reclama tanto, né? Tá chovendo, oh meu Deus do céu, essa chuva eu não posso sair. Nossa, tá sol, olha que calor. Não é? A gente nunca tá satisfeito com nada. Se o calor tá de 40 graus, ai meu Deus, cadê o frio? Aí vem o frio de 15, meu Deus, que horror! Esse frio eu não aguento. Então a gente é pesado com os nossos discursos, né? Então o profeta Malaquias estava certo. E ele diz aqui, as disputas, os revides e as reclamações demonstram que não houve a compreensão da proposta cristã. Isso, nós falamos sobre isso, se eu não me engano, foi na sexta-feira, foi ontem, quando nós estudamos a parábola da candeia. Ontem foi a parábola da candeia. É que é tanta coisa. Não, a parábola da figueira, né? Mas acho que teve uma aula aqui, que eu não me lembro bem qual foi, eu acho que foi de Emmanuel, estudo de Emmanuel, quando eu falei daquela... foi de Emmanuel, sim, quarta-feira, quando eu falei da mensagem esquecida, aquele texto do Hermínio de Miranda, quando ele fala que os homens esqueceram a verdadeira mensagem do Cristo. E aqui o Antônio César Perry diz assim, ó, as disputas, os revides e as reclamações demonstram que não houve a compreensão da proposta cristã. Então, Hermínio de Miranda, quando fala a mensagem esquecida, né? Que nós realmente, além de não compreendermos, nós esquecemos a verdadeira mensagem cristã. Seriam típicos dos que aguardam sempre alguma forma de retribuição, de reconhecimento, ou mesmo dos que se julgam superiores aos demais. Então, esses que estão sempre em disputa, sempre reclamando, são típicos daquelas pessoas que estão sempre aguardando uma tipo de retribuição, né? Algum tipo de reconhecimento, ou mesmo são aqueles que se julgam superiores ao outro. Por que isso aconteceu comigo? É uma pessoa que se coloca, né, num certo patamar. Eu sou tão boa, não merecia isso. Você é muito boa aos seus olhos. Aos seus olhos. Você é o melhor. Aos seus olhos. Isso não quer dizer que você seja uma unanimidade. Não é? Não quer dizer que eu seja uma unanimidade. Aos meus olhos, eu sou o melhor. Por isso, eu acho que aquilo não poderia acontecer comigo. Então, ele diz aqui, Paulo destaca os valores da humildade e da sinceridade. Esses versículos são analisados por Emmanuel. Então, vamos lá. Quem tem aí Pão Nosso, capítulo 75. 7,5. Nas cartas de Paulo, volume 6, página 473. 473. Né? Eu vou ler o primeiro e depois todo mundo, vou convidá-los a lerem também. Então, Pão Nosso, capítulo 75, cartas de Paulo, página 473.
Tá aqui. Murmurações. Já dá para a gente mais ou menos entender pelo título, né? Murmurações. Tá lá, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazem tudo sem murmurações nem reclamações. O Paulo escreve isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Até hoje, a gente ainda não conseguiu fazer alguma coisa sem fazer pelo menos uma reclamaçãozinha, né? A gente sempre faz uma reclamaçãozinha quando vai fazer alguma coisa. E assim diz Emmanuel, a interpretação de Emmanuel sobre esse versículo. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, né? Na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejos a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Então, está querendo dizer o seguinte: quem reclama muito é um acumulador de energias destrutivas. Porque realmente, né? Que tipo de energia pode estar envolta numa reclamação? Não é aquela coisa, ai meu Deus, hoje eu estou cansada. Não é isso. Mas é aquela reclamação quanto mais, sabe? Aquele sujeito que está sempre ali. Que tipo de energia pode estar envolta nisso? Só uma energia ruim. Aí ele diz assim, por quê? Por quê? De maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Nós falamos até sobre isso ontem, né? As formas de pensamento, lembra? Ideoplastia. Nós falamos isso ontem na aula sobre autoobsessão. No livro, foi no curso de obsessão e desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Nós falamos de autoobsessão, né? Falamos como a ideia toma forma e é lançada no astral e vai se reunir com outras semelhantes e retorna ao ponto de origem, né? Então ele diz aqui, essa influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Realmente, gente, quando você tem uma pessoa, um companheiro, uma companheira, que é assim difícil. Lembra aquele desenho, né? Ó luta, ó isso, ó azar. Lembra daquele desenho? Era... Ó vida, ó céus, ó azar. Era hard, né? Era uma hiena. Oh, Deus! Lip and Hard. Eu lembro bem. Com a nuvenzinha que ficava na cabeça. O leão era otimista, a hiena era pessimista. Não vai dar certo, vai dar errado, né? Então, tem pessoas que são assim. Para eles, nada vai dar certo. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram
os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, tem companheiros, sim, que às vezes, meu Deus do céu, parece aquele companheiro que carrega nas costas o mundo e vai se chicoteando, né? Lele, 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 dali, achando que é uma vítima, que é um escravo, né? Que é o mais infeliz do mundo, e que ele é que está certo, porque as pessoas é que são desatentas. Ele está vendo que nada vai dar certo. Aí vem o cara dizendo, vai dar sim. Não, você é um irresponsável, é um invigilante, que acha que vai dar certo, mas não está vendo perigo na sua frente. Na realidade, o outro não é invigilante, ele que é um pessimista de pior marca. É aquele cara, como a Denise anda com aquela nuvem preta na cabeça, que de vez em quando sai um raio, cai uma chuva, né? Rose, Fale. além das pessoas que reclamam da própria vida e tal, nesse momento agora que o custo de vida está elevado, nossa, se tu abrir conversa com determinadas pessoas, não acaba a conversa, que é reclamação direta do preço das coisas, que não sei mais o quê. Aí começa aquele muro de lamentações que não tem fim. Sim, sim, né? Não busca fazer alguma coisa para melhorar, para ajudar, entendeu? Porque não tá só para ele, tá para todo mundo. Porque se tiver só para ele, a gente dava um jeitinho. Mas não tá só para ele, tá para todo mundo, né? É igual hoje, nós estávamos vendo o Campeonato Mundial de Remo, e o Zaquer Barbosa ganhou medalha de ouro, né? Ele rema maravilhosamente num barquinho de 14 quilos, super estreito, e o atleta tem que ficar com um joelho no fundo do barco e outro joelho em pé, e remando. Eu disse, meu Deus, eu sei como o barco não vira e não cai. Mas aí teve um deles que disse assim, talvez hoje o remo não seja a remada, a gente não possa competir muito bem, porque o vento me atrapalha muito. O vento vai me atrapalhar muito. Aí meu marido falou assim, mas tá ventando para todo mundo. O vento não vai ser só para ele. O vento vai ser para todos os remadores. Então você vai ter que fazer o seu melhor, porque realmente a gente sabe que como o barco é muito leve, o barco só tem 14 quilos, sustentando um homem de 90. Imagine. Então o cara tem que ficar com um pé, um joelho no fundo do barco e o outro joelho dobrado, em pé assim, né? Fica naquela posição assim o homem. E remando, fazendo força com aquele remo, uma corrida de 500 metros, são 500, meio quilômetro. Então realmente é muito cansativo. E o vento forte é perigoso, que pode fazer com que o barco vire. E o remador tem que fazer uma força contra o vento para não sair da raia, porque cada um tem a sua raia. Então o sujeito lá reclamou que o vento era muito forte e ia atrapalhar a competição dele. Aí minha mãe falou, mas o vento é para todo mundo. São 8 competidores, 8 ou 10. Os 10 vão ter que lutar contra o vento. Né? Se fosse um problema de um só, dava até um jeito. Mas não é. Os 10 vão ter que enfrentar o vento para poder realizar a competição. E ainda bem que ele ganhou a medalha de ouro. Remou muito bem. Então, é como você falou. O problema está para todo mundo, gente. Então, a gente vai ter que enfrentar a dificuldade, vai ter que saber viver em meio a essa situação atual. Vamos cortar algumas coisas, não é verdade? Vamos fazer certas economias para poder passar por essa fase. Porque aquele detalhe, isso também passa. Essa fase não vai ser para sempre, ela vai passar. Então a gente vai, em vez de reclamar, vamos pensar. O que nós podemos fazer para superarmos esses obstáculos da melhor forma possível? E não ficar ali, né? Ó Deus, ó chuva, ó azar, ó mágoa, essas coisas, né? É o que ele está falando aqui. Lutemos, como ele termina, né?
quando estiver em nossas forças. Né? Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Não nos entreguemos a essas atitudes mentais, dessa murmuração contumaz. Vamos fazer aquilo que tiver nas nossas forças para vencermos esse obstáculo que se apresenta. Porque isso passa, vai passar uma hora, né? E conforme você vai reclamando, lembrando que o nosso pensamento se torna, ele toma uma forma. E essa forma vai se espalhar pelo espaço, vai contaminar outros ambientes e vai prejudicar primeiro a nós e vai prejudicar o outro também. Essa última frase aí, Rose, eu achei também muito legal. O coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Ah, perfeito! Quando a pessoa é otimista, positiva, ela vive mais tranquila, mais em paz. Sim, né? O sangue fica mais puro, porque você não bota tanto veneno para dentro, não é? Todo o nosso corpo, tanto que ele diz aqui, conforme é severo os velhos provérbios. Então, esse é um provérbio antigo, mas é verdade. Né? É verdade. A alegria, o otimismo faz bem à saúde. Faz bem à saúde. Normalmente as pessoas pessimistas envelhecem mais rápido, né? Diz também outro provérbio, né? As pessoas mal-humoradas envelhecem mais rápido. Aí tem aqueles que dizem, né? O pessoal também da antigo, que o pessimismo, a pessoa muito amarga, dizia que tinha bilis, né? Que a bilis é verde, né? A bilis soltava aquela bilis que fazia mal, né? Aquela pessoa belicosa, né? Então, que fazia mal às tripas, essas coisas todas, né? E é verdade, alguns médicos já dizem do câncer, que também vai por esse caminho, né? A questão dos problemas de dermatologia também, de doenças de pele, algumas questões também do coração, hipertensão, tudo isso acaba afetando o nosso organismo físico. Afinal, né, ele é formado por células, que são princípios inteligentes. Porque essa questão do mal-humorado é muito bom, é muito importante a gente ter atenção nisso, né? Exatamente. Porque, por exemplo, a minha personalidade, eu sou sério, mas não sou mal-humorado. Eu estou sempre com o meu íntimo em bom humor, mas sou sério, eu sou na minha, né? Então, é isso aí. Agora, eu estou quieto, sério, mas dentro de mim a minha tranquilidade, Mantenho o bom humor. Tranquilo. Se tiver que rir por uma piada, eu vou rir, vou participar. É isso aí. Nós temos que ser assim. Não podemos ficar dando soco em ponta de faca que vai arrebentar com a mão, com certeza. Agora eu vou pedir para Denise, você vai no livro, quem tem Caminho, Verdade e Vida, é capítulo 3. Quem não tem é Cartas de Paulo, página 463. 463. Ou Caminho, Verdade e Vida, capítulo 3. Examina-te. Sim, examina-te. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Examina-te. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão
cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo ao semelhante. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contentas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. O que você pode falar para Então, eles? cada, como ele diz aqui no início, né? Na ordem divina, cada árvore produz seu fruto. Cada pessoa tem as suas como é que eu dizer? As suas Peculiaridades, Isso, as natureza. suas peculiaridades, as suas intenções, não, como é que se fala? Os seus Características, talentos. né? Cada um tem suas características, seus talentos. E que a gente vai contribuir de acordo com o que cada um tem. Certo? Você só pode dar o que tem. Então, para a gente estar aqui, que não é à toa, não é numa viagem, não é num passeio, né? Nós estamos aqui em missão, em trabalho, é para a gente aprender e para a gente ajudar, né, ao Mestre Jesus. Dentro daquilo a gente pode contribuir, dentro daquilo que você tem, né? Sua habilidade. Né? E ele fala assim, então, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente não pode se dispor a um trabalho com Cristo querendo aparecer, querendo ser melhor que os outros. Você tem que ver o que seu coração está pedindo. Se você perceber qual é a sua intenção, você vai saber se você vai conseguir, se você vai ganhar louros ou reproches, certo? Dependendo da sua intenção. Se você vai trabalhar querendo ser o melhor de todos, aí essa segunda intenção já é uma intenção egoísta, vaidosa, orgulhosa. Agora, se você vai trabalhar, né, da melhor forma possível, não interessa o que vão falar de você. É. Até Jesus foi dado como rebelde. Olha, né? É uma coisa assim que a gente analisando agora, gente, aquele homem tranquilo, amoroso, caridoso, disposto a tudo para o outro, ter chamado de rebelde. Jesus não agradou a todos, né? Não agradou a todos e foi chamado de traidor da lei, ele que veio cumprir a lei, né, fazer cumprir a lei,
não foi chamado de traidor da lei. Então, a gente tem que realmente prestar atenção na intenção do nosso coração, porque Deus está vendo é a nossa intenção. Que às vezes nós fazemos coisas assim, equivocadas, mas procurando fazer o melhor. A gente às vezes acredita que aquilo é o melhor, a gente não, né? Depende da nossa evolução, né? Exatamente. Depende da evolução de cada um. É a nossa intenção que vai valer. Qual a intenção de você ter feito aquilo? Né? É o que está no teu coração, é o que vai pesar. Então, você tem que procurar sempre fazer tudo com humildade, não chegar a querer ser o primeiro, né? Na fila, nem sentar na janelinha, né? Então, vamos lá. Vamos voltar ao livro do Perry, né? Voltando ao nosso livro de estudo. Mas deixa o livro aí, o Cartas de Paulo, aberto, tá? Não fecha, não. Então, vamos lá ao livro do Perry. A questão da humildade, o meu é página 158, lá embaixo. A questão da humildade, colocando Cristo como exemplo, reaparece na epístola. E o autor apresenta o aspecto humano do Cristo, diferentemente dos conceitos gnósticos da época, que o consideravam como um aeon angélico, né? O consideravam como essa ideia aí do corpo fluídico, né? Como um anjo que não tinha um corpo como o nosso, um ser diferente, sabe? Essas ideias sempre existiram. Essa ideia do corpo fluídico do Cristo, que o Cristo era de um material diferente, não era homem como nós somos seres humanos, entendeu? E apenas tendo aparência humana, que é o tal do corpo fluídico. Mas, e aí, né, eu vou até pedir a vocês, quem puder pegar aí, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu mexi nisso essa semana, no livro A Gênese, se eu não me engano, vamos ver se eu consigo me lembrar aqui, foi no capítulo 13, porque eu mexi essa semana sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui, porque quando Kardec, vai ser difícil, deixa eu ver se eu acho, o capítulo 15, né? Peraí. Parece que é. Opa, o que é isso? Oh, meu Deus do céu. Fica lá, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é capítulo 15. Deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo 15. Essa semana mesmo eu estava vendo sobre a questão desse corpo fluídico. Deixa eu ver rapidinho aqui, gente. Que falava sobre isso. Que Kardec traz, ele vai falar... Aqui, peraí. Deixa eu ver se... a memória tá boa. Capítulo 15... item... Deixa eu ver. Item 67. 64. A Gênese, capítulo 15, item 64. Porque ele diz aqui no livro, a questão da humildade, colocando Cristo como exemplo, reaparece da epístola. E o autor apresenta o aspecto humano do Cristo. Então, Paulo fala do aspecto humano de Jesus. Diferentemente dos conceitos gnósticos da época em que o consideravam... Ô, Rose, Oi. Capítulo 15... A Gênese, capítulo 15... Item 64, desaparecimento. Isso, item 64. Porque é do 64 ao 69, mas eu vou ler só algumas partes. Então, ele aqui... Um pessoal, tinha um povo antigo que considerava Jesus como um aeon angélico e apenas tendo aparência humana, tal do corpo fluídico. E aqui no livro A Gênese, capítulo 15, itens 64, vamos começar aqui no item 64, tá? É o desaparecimento do corpo de Jesus. Então diz assim, o desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte
tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres, que foram ao sepulcro do terceiro e não o encontraram lá. Alguns viram nesse desaparecimento um fato milagroso, outros supuseram uma remoção clandestina. Conforme outra opinião dos gnósticos, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal como o nosso, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido durante toda a sua vida mais uma aparição tangível, em outras palavras, uma espécie de agênere. Seu nascimento e sua morte, todos os atos materiais de sua vida, teriam sido apenas uma aparência. Assim dizem que seu corpo, retornando a seu estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e com esse mesmo corpo que ele teria mostrado a sua morte, né? Aí, deixa eu ver um outro pedaço aqui para falar sobre isso, que a gente não vai ler tudo isso. Deixa eu ver. Vamos lá no item 66. Item 66 diz assim: aos fatos materiais, é o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Item 66. Aos fatos materiais, vem-se a juntar considerações morais todo-poderosas. Se Jesus tivesse estado, durante sua vida, nas condições dos seres fluídicos, como alguns acreditavam e ainda acreditam hoje, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Não teria sentido dor ao ser flagelado, nem teria sentido fome nem sede durante toda a sua vida, né? Aí eles aqui, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimentos que ele escolheu como exemplo de resignação. Porque ele poderia não ter sido preso. Jesus tinha um poder fantástico. Será que quando os guardas vieram prendê-lo, ele não teria condições de se tornar invisível? Com a capacidade que ele tinha? Claro que ele poderia. Quantas vezes em meio à multidão ele desapareceu? Não foi verdade? Ele desaparecia. Ele tinha essa capacidade de ficar invisível. E por que ele não ficou invisível quando ele foi preso? Porque ele se resignou à vontade do Pai. Que ele tinha que passar por aquele momento. Se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, que ele falou, meu tempo ha chegado, né? Tudo isso, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, quando da testa dele o suor vira sangue, lembra? Aí diz aqui, sua prece a Deus para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até seu último brado no momento de render o espírito, quando ele diz, Senhor, a ti eu entrego o meu espírito, teria sido apenas um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer do sacrifício ilusório de sua vida uma face indigna de um simples, honesto homem e, com mais forte razão, de um ser tão superior. Ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, desses que abrasam a tese do corpo fluídico do Cristo. Consequências que são inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de elevá-lo. E aí ele diz aqui, Jesus, pois, teve, como todo mundo que está no planeta Terra, um corpo carnal e um corpo fluídico. Como eu, como vocês, um corpo de carne e um perispírito, como todo mundo, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos
que marcaram sua vida, tá? Então, no meu livro A Gênese, tem o item 68, mas naquela outra, publicada pela Federação Espírita Brasileira, eu acho que não tem o item 68, tá? Eloá, a sua tem o item 68? Só diz sim ou não? Não. Então, eu sei que tem umas que não tem. Na minha tem, diz assim, ó, essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus nunca tinha tido um corpo de carne, como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu, no seio da Santa Virgem, e não teria nascido dela. Então, que Jesus não era nascido, não tinha sofrido, não estava morto, senão em aparência, tá? Então, até hoje, nós vamos encontrar pessoas que são adeptas dessa teoria do corpo fluídico. Mas o Allan Kardec, se alguém tiver alguma dúvida, Allan Kardec, aqui no livro A Gênese, tá? Capítulo 15, itens de 64 a 68, ele condena, né, totalmente essa ideia do corpo fluídico. E já que o codificador condena, não tem mais discussão em relação a isso. Se alguém vier, não, Jesus tinha um corpo de... Tá, vai lá. Você acredita na doutrina? Você acredita em Kardec? Vai lá na Gênesis, capítulo 15, itens 64 e 68. Depois vem dizer para mim o que você achou. Acabou, não tem mais discussão, né? Tá aqui na publicação. Oi. E às vezes eu já vi colegas, companheiros assim bem esclarecidos que navegam nessas ideias assim, sabe? É que eles estudaram só até o céu e o inferno. Esqueceram da Gênese. Esqueceram da Gênese. Está lá, em todas as Gênesis, inclusive na Gênese da Federação, que tem algumas questões diferentes, consta também. O item lá, 64, eu não sei se até 67 ou se 68 tem, mas esse item tem. Então, não tem por que discutir, só tem uma razão, não estudou Kardec. Pois é. Não estudou Kardec, está aí. Que aí teve até colegas, companheiros, tu já leu Rustem? Eu falei, não, já li Kardec. Exatamente. Aí você diz assim, ó, leia Kardec, capítulo 15, itens 64 a 68, da Gênesis de Kardec. Aí depois vem me dizer, Kardec errou. Foram as traduções. Aí vai dizer que foi erro de tradução. Mas não dá para dizer que foi erro de tradução, né? Porque em todas as traduções da Gênese, e tem vários tradutores, a FEB tem uma, a LAC tem outra, entendeu? Todas elas, essa mesma questão está aí, dizendo a mesma coisa. Então, tem algo errado, né? Que só pode ser isso. Não estudou a Gênese. Ou só estudou até o capítulo dos fluidos e esqueceu do capítulo 15. Então, ele diz aqui, Carta aos Filipenses, voltando ao livro do Perry de Carvalho, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, porque Jesus tomou a forma de servo. Quer dizer, aniquilou, quando ele diz aniquilou a si mesmo, quer dizer, ele não se exaltou como um espírito puro. Quando ele diz, mas aniquilou-se a si mesmo, ele não se exaltou como espírito puro, ele se colocou como mais simples, mais humildes, um servo, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, olha aí o Paulo, e achado na forma de homem encarnado com corpo humano de verdade, de carne, osso e sangue, humilhou-se a si mesmo, no sentido de não se mostrar com seu esplendor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que era uma das piores, né? O orientador espiritual de Chico Xavier faz algumas considerações. Agora, Alberto, lê para a gente Caminho, Verdade e Vida, capítulo 8,
E Cartas de Paulo, 468. Vamos lá. Vamos, 468. Mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. É o que você estava dizendo, né? Sim. Jesus veio. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição de demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, ostentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E ausentando-se. Ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então a gente percebe, né, que nenhum de nós está impedido de fazer o bem, de servir, de auxiliar o nosso próximo. Porque Jesus deixou o exemplo. Ele era um espírito puro, um espírito com toda a sua glória. E tem um parágrafo aqui que o Roberto falou que eu achei maravilhoso. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Não podíamos e nem podemos ainda ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Aquela época não podíamos e nem hoje ainda não podemos, né? Ir ter com Jesus em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente, porque a conquista dele é real, a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Ele não mandou tocar as trombetas para avisar que ele ia descer. Entendeu? Ele veio em silêncio, numa manjedoura humilde, não na casa do doutor da lei. Filho de um carpinteiro. De uma dona de casa, não é? Ele sabia que nós ainda, durante muito tempo, não poderíamos ir às alturas sublimes para estar com ele. Então, ele precisava, né, diminuir o seu esplendor,
a sua luz para poder estar entre nós. E sempre vai acontecer isso, ele sempre estará entre nós, se mostrando mais humilde e dando exemplo de como nós devemos fazer. Porque nós estamos... Existe uma coisa chamada escala evolutiva. Acima de nós tem muitos, mas abaixo de nós também tem muitos. Então, com a mesma humildade que o Cristo veio até nós, nós devemos buscar ir até aqueles que ainda não compreendem a luz. E levar um pouquinho da nossa luz, que não é tanto assim, mas já é uma luzinha, né? E sem alarde, para não ferir, humilhar, nem ofuscar o companheiro. Esse é o exemplo que ele nos deixou. Por isso Maria, na boda de Caná disse: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. A gente pode dizer que Jesus é o exemplo, ele exemplificou a renúncia, né? A renúncia de si mesmo, né? E várias outras virtudes. Várias outras virtudes. Agora, Eloá, eu vou pedir a Eloá, e depois vai ser a Iraci. Eloá, livro Pão Nosso, quem tem, capítulo 62. E Cartas de Paulo, página 470. Pão Nosso, capítulo 62, 62, e Cartas de Paulo, 470. Aí bem do ladinho, né? Tá tudo pertinho, gente. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus para o homem. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso tronco a cruz do martírio, do verbo santificante a angústia do silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos a contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de nos aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Então, o que ele não fez, não foi? O que ele não fez, gente? Para nós aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Ele fez tudo isso, de governador do mundo a servo de todos, de celeste pastor, ovelha oprimida, do esplendor à escuridão, quer dizer, do esplendor do mundo onde ele vivia, à escuridão do nosso mundo de sombras, da grandeza abnegação, dos braços dos amigos ao contato de ladrões. Ele fez de tudo para poder estar entre nós. De tudo. Olha, um texto desses, realmente... Ele fez de tudo para estar
entre nós. E agora vamos voltar aqui ao livro do Perry, onde ele diz aqui, ó, as relações com colaboradores mereceram advertências de Paulo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a circuncisão era uma prática externa, né? Que a gente faça essa prática do nosso coração, que a gente corte no nosso íntimo as coisas ruins para deixar só as boas, né? Nesses versículos, há considerações sobre os maus colaboradores e os falsos mestres. A palavra forte cão foi utilizada porque à época, olha só, o cão era considerado um animal imundo. Por isso que ele usou o animal que mais repugnância oferecia àquele povo naquela época, era o cão. E não doméstico, né? O cão para o povo daquela época era um animal imundo e não doméstico. Muitas vezes essa palavra era utilizada pelos judeus para se referirem pejorativamente aos gentios. Mas até hoje, né? Não tem gente que diz assim, você é um cão. Ainda é com essa ideia daquela época que o cão era considerado um animal da pior espécie. Muitas vezes, aí ele diz aqui, a referência à circuncisão, todo mundo sabe o que é uma crítica ao ritual judaico da operação física, né? Colocando que o importante seria a circuncisão espiritual. Quando você faz a circuncisão física, você retira do corpo da pessoa uma parte que não serve, que está trazendo problemas. Que a gente faça essa circuncisão espiritual. Arranque de nós aquilo que não é bom. Essa é a comparação que ele está fazendo. Substituindo valores da carne por valores do espírito. O valor da educação espiritual é enfatizado por Emmanuel. Iraci, você tem aí Vinha de Luz? Ou Cartas de Paulo? Vinha de Luz, capítulo 74, 74. Cartas de Paulo, página 477, 477. Capítulo 74. Maus obreiros. Maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes
e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Aliam frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Então, é aquela coisa, né? Que o Paulo fala aqui sobre a importância dessa educação espiritual. Então, que a gente tenha cuidado com esses maus obreiros, com esses, né? Que enquanto os outros estão lá se desvelando para fazer o melhor, eles estão só criticando, dizendo que o sujeito é isso, que o sujeito é aquilo, né? Como ele diz aqui, destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Então, são aqueles que não estão realmente dedicados a procurar melhorar. Ontem nós falamos da figueira estéril, não foi? Daquela que tem raiz até profunda, tem um tronco bonito, tem uma folhagem muito boa, mas não faz nada. Não produz frutos. Estão sempre à margem do caminho. Lembrando também a parábola do semeador. Algumas sementes caem à margem do caminho, outras caem entre pedras, outras caem entre os espinhos. E a figueira estéril, ela cresce à margem do caminho. Aí Jesus está falando do processo evolutivo desses companheiros que muitas vezes estão ali, não produzem nada e procuram desmerecer aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. A gente não conhece gente assim, gente? Pessoas que são assim, né? Quando ele diz, semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito está próximo. Quando eles percebem que aquele outro está conseguindo fazer um bom trabalho, aí ele procura o quê? Jogar uma pedrinha lá para desmerecer o que o outro está fazendo. Quando alguém diz assim, nossa, fulano está fazendo um trabalho tão bonito, aí ele vai dizer, também, né? Também, né? Se não fizer, de onde vem o dinheiro? Não é? Também, né? Filhinho de papai tem condições. Queria ver se vivesse a minha vida, se estava conseguindo fazer essas coisas. Procurando sempre desmerecer o que o outro está fazendo. E como ele diz aqui, costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Então, aí ele procura mostrar que ele é um infeliz e que o outro é um privilegiado, por isso que ele consegue fazer. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Não é? Houve o evento X, rendeu tanto em dinheiro. Quero ver se esse dinheiro que rendeu vai aparecer. Entenderam? São essas pessoas assim, que estão por aí. Sempre existiram ao tempo de Jesus. Como a Denise falou, quando ela estava lendo o texto dela, quantos caluniaram Jesus?
dizendo que ele era um preguiçoso, que ele era um criminoso, que ele era um irresponsável. E esses continuam por aí, fazendo a mesma coisa, né? Por isso que Paulo diz, guardai-vos, quer dizer, toma cuidado com os maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significado, porque ele está fazendo uma advertência principalmente para os gentios. Porque os gentios, muitos deles que se converteram ao cristianismo, por serem gentios, não eram vistos com bons olhos. Então, quando Timóteo, né, e outros se converteram, esses que se achavam de raça pura, ao verem eles fazendo muito mais do que eles faziam, sempre os procuravam denegri-los, porque eles eram gentios. Então, eles jogavam pedra, né? E aqui, para a gente encerrar, tem um outro texto também do livro Fonte Viva. Quem tiver Fonte Viva, é capítulo 145. Nas cartas de Paulo, é página 476. 476, Cartas de Paulo. E Fonte Viva, capítulo 175. Desculpe, 145. Fonte Viva, capítulo 145. E Cartas de Paulo, 476, tá bom? Fonte Viva, 145. Diz aqui, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guardai-vos dos cães, né? É uma expressão até muito forte, né? Quando você diz assim, guardai-vos dos cães. É uma expressão assim que choca, mas é aquilo que ele falou. Ele usa um animal que naquela época era considerado a pior coisa que existia. Era considerado um animal imundo. Hoje é tão bonitinho, a gente trata do cão, né? Mas naquela época o cão era considerado um animal imundo. Então ele diz aqui, guardai-vos dos cães. Somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Então, estamos nós na estrada da vida, né? Uma grande falange, uma grande caravana, buscando as esferas mais altas. Eu gostei muito desse parágrafo. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, que é o Messias, que é o nosso guia, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade da má-fé. Nós estamos ali fazendo a nossa caminhada, seguindo o mestre, mas ainda correndo o risco do assédio dos maus obreiros, né? Daqueles que se comprazem com as sombras. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, né? O canídeo, símbolo de ternura e fidelidade após a domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Então, esses cães ferozes que ele se refere aqui, porque era muito comum naquela época, quando os prisioneiros eram lançados em arena, muitas vezes sobre esses prisioneiros, eles jogavam cães selvagens, né? E os cães selvagens, já sabe todo mundo o que acontecia. Então, ele está comparando os cães selvagens,
que matavam, e ainda matam, porque nós temos aí nas florestas ainda um tipo de cães selvagens, que eles são como hienas, atacam mesmo, né? E ele diz aqui, ele está comparando esses trabalhadores das sombras, né, a esses adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas. Esse atassalham quer dizer atacam, né? Atacam reputações dignas. Estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria, sentem prazer em dominar, né? Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida, muitas vezes reduzem a vida a coisas, né, bem baixas. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados, atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Também falamos isso sobre essa semana, sobre o poder da palavra, lembra? Sobre o poder do nosso pensamento que se transforma em matéria. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou o seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. São aqueles que dizem, o mundo não tem mais jeito, né? O mundo está dominado pelo mal, Deus nos abandonou. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes excita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós outros a conjugação do verbo guardar. Guardai-vos dos cães, quer dizer, tomem cuidado com esses irmãos, porque eles são adversários sistemáticos do bem, né? Eles são os adversários sistemáticos do bem. Então, ele está falando aqui, cuidado com eles. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor, competindo nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Então, temos que saber que nós poderemos sim, né, cooperar com amor, resta somente o processo educativo no qual podemos cooperar com amor. Ele bota bem essa palavra aqui, ó, cooperar com amor, ajudar, competindo nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus. Porque antes ele falou aqui que os cães, né? Os cães são maravilhosos, são animais domésticos, depois de amansados, depois de domesticados. Então, são cães bonitinhos, né? Mas depois que eles são domesticados. Mas enquanto eles são assim, terrivelmente selvagens, nós podemos cooperar. Mas o trabalho mesmo que leva à transformação desse indivíduo vem de Deus. Só o Senhor, né, com a sua ação, aí vem várias e várias reencarnações, né? A vivências de experiências muitas vezes doloridas, é que vai levar à
domesticação desses irmãos. Porque muitas vezes a pessoa acha que dependendo da pessoa, eu vou conseguir fazer com que ele mude o modo dele ser, né? Mas tem coisas que nós temos que dar o tempo para que essa modificação ocorra. E aí esse tempo vem de Deus, né? Vem de Deus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse assunto aqui? Eu achei esse texto aqui maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu fiquei assim até bem séria, né? Porque assim, não estou sendo preocupada, não, mas assim, atenta, porque a gente sabe que essas pessoas não aparecem assim de repente, essas pessoas não. Eles vão devagarinho, vão. Como é que é? Eu não sei, esqueci como é que falar a palavra assim, mas é subreptício, não é isso? Disfarçadamente, e as pessoas não se assustam, não reconhecem o ponto. Vai aos pouquinhos, minando, e quando a gente vê, a gente acaba sendo levado a pensar de uma certa forma, a agir de forma contrária ao que você gostaria de agir, né? Exatamente. Porque eles têm, como fala aqui, eles têm prazer em impor, né, a sua própria tirania, né? A sua humildade, que é acabar com o trabalho, principalmente quando o trabalho no bem, a gente precisa ter muito cuidado mesmo em vigiar os nossos pensamentos, estarmos sempre em oração, né? E, como disse Jesus, orar, vigiar e orar, né? E como ele diz aqui, né? Que a gente não tem essa pretensão de querer modificar essas pessoas. Não, né? Nós podemos colaborar. Nós podemos colaborar, mas o processo que vai levar à transformação deles, isso é processo vem de Deus, porque o trabalho a ser realizado aí terá que ser um trabalho muito profundo, e aí tem que se dar o tempo, e esse tempo é Deus que sabe como essas pessoas poderão ir se modificando, porque às vezes elas são muito duras, né? Às vezes o trabalho ali de modificação precisa ser um trabalho mais profundo. E nós não temos ainda condições, também pelo nosso grau evolutivo, de fazer esse trabalho que leva a essa modificação dessa criatura, né? Então a gente pode colaborar, dando uma palavra, fazendo uma prece, mas o grande trabalho, como ele falou, é de Deus. Então eu achei esse... É muita pretensão nossa, né? Muita pretensão nossa, né? Uma coisa é a gente respeitar, não é isso? O estado evolutivo de cada um, procurar não exaltar. Não botar lenha na fogueira também, né? Isso, não colocar lenha na fogueira e procurar também se guardar mesmo, como ele fala, né? Guardai-vos dos cães. Eu me lembrei daquele das pilão de pérola aos poucos, tem alguma coisa... Também tem, né? Também tem. E lembrar
né, que nós temos que manter atenção. Saber que, às vezes, que nós não vamos poder entender isso. Isso está acima da minha capacidade. Não querer, né? Porque, às vezes, a pessoa até se destrói do ponto de vista da saúde e tudo mais, porque a pessoa quer promover a grande transformação no outro. Cuide-se a si mesmo, né? Porque, como dizer, cada um salve a si mesmo. Porque tem coisas que você não vai conseguir fazer essa mudança naquela pessoa. Ela precisa do tempo. E esse Eu vou mudar eles. tempo é de Deus, né? Se não muda nós muito, né? É isso aí. Escapa. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo, lembrando sempre do nosso evento dia 28 de agosto. Gostaria que vocês divulgassem, né? Que a nossa amiga Érica vai fazer sobre dependência digital e o uso das redes sociais no nosso dia a dia. Vai ser no domingo, a partir das 10 horas. É um tema que não é só para os espíritas, é um tema que ele é bom para todas as pessoas. Ontem mesmo, no nosso estudo, a nossa amiga Ana Nascimento, ela estava falando sobre isso, que ela estava dependente já digital. E ela é uma senhora da nossa idade. Dependente digital de joguinhos, que aparentemente não pareciam nada, mas ela estava acordando de madrugada para pegar o celular para ficar fazendo joguinhos. Isso estava atrapalhando a vida dela, o sono dela. Olha só, né? Fala, Alberto. Estava conversando com o meu fisioterapeuta, né, durante a sessão, e ele comentando sobre o cunhado dele, que é um viciado digital, virtual. Fica a madrugada toda conectado em jogos aí com o Japão e tal, e dorme durante o dia. Não produz, parou de estudar, não trabalha e um dependente virtual. Esse é um problema do momento atual. Então, passa aí assim, muito pertinente. Passa essa palestra para ele. Passa para ele. Depois eu te mando o link, você dá o link para ele, porque isso é um problema, não é dos espíritos, é um problema do mundo atual. E isso vai desde crianças pequenas, que muitas vezes a mãe vai brincar com os coleguinhas, não, eu quero ficar ali no celular. Vai numa festa infantil, a criançada está toda brincando, e ele não quer ir lá brincar com as crianças, quer ficar sentado ali na cadeira, ó, com um joguinho. E muitos pais já pegam a criança de 2, 3 anos num restaurante para a criança ficar quietinha, pega o celular com a galinha pintadinha, bota assim e a criança está comendo e ali, para a mãe poder ficar sossegada na festinha. Né? Isso aí, isso está se tornando um grave problema, né? Então, nós vamos encerrando aqui os nossos estudos de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã... Oi? Dia 21. É, dia 21 de agosto. Eu falei que dia? Eu estranhei. Eu falei, para mim eu tinha... Eu falei que dia? 28. Ah, 21 de agosto. Eu quis dizer 21 do 8. 21 do 8 de 22. Dia 21 de agosto, né? Então, que a gente possa estar aqui presente, porque isso é muito importante para todos nós. Então, Denise, faz a nossa prece de encerramento. Hoje estamos encerrando dentro da hora certinha, hein, gente? É isso aí, porque tem Evangelho no Lar, né, Alberto? Com certeza. É isso aí. Então, nossa, Paulo é maravilhoso, né? Paulo de Tarso. É o nosso... eu não sei, é o nosso irmão, assim, tão